Nesse vídeo nós vamos ver um modelo matemático que é utilizado no estudo da propagação de epidemias. Olá, eu sou Marcelo Gama e esse é o canal Quero Aprender Cálculo. Se você tem algum problema relacionado a equações diferenciais, você pode deixar aí nos comentários que nós vamos respondendo na medida do possível. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aí você vai ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Então, qual é o modelo matemático utilizado para representar a propagação de uma epidemia? Nós vamos estudar o modelo mais simples possível. E nesse modelo, nós temos a hipótese que o número de contágios é proporcional ao número de pessoas que já estão infectadas. E isso, claro, faz todo sentido. Se você tem mais pessoas infectadas, é claro que a chance de você ser infectado, ela aumenta. Isso é descrito pela equação diferencial y' igual a k vezes y. Então, vamos fazer uma leitura dessa equação da seguinte forma. A taxa de variação, que é a derivada, ou quanto cresce o número de infectados, é uma constante vezes o número de infectados, ou seja, quanto mais infectados, maior o número de pessoas que vão se contaminar. Então, a gente diz matematicamente que a taxa de variação é proporcional, é um múltiplo da quantidade de pessoas que já estão infectadas. Então, como eu falei, esse é um modelo bem simples, mas ele representa muito bem uma epidemia nos momentos iniciais. Vamos supor que y é diferente de zero em todos os momentos, então você não tem zero infectados, você já tem pessoas infectadas, e a partir daí vai continuar tendo, então vamos supor que y nunca é zero, e aí você pode dividir tudo por y. Se é zero, se é diferente de zero, você pode dividir. Então você tem y' sobre y igual a ky sobre y. Nós estamos dividindo tudo por y. Essa primeira parte nós podemos escrever o lado esquerdo como 1 sobre y vezes y'. E aqui do lado direito você pode cancelar esse y e fica somente uma constante. O próximo passo é isolar as variáveis x e y. Você tem aqui 1 sobre y, dy dx, que é outra forma de você escrever a derivada, igual a constante k. Agora você vai deixar do lado esquerdo tudo que é variável y e você vai deixar do lado direito tudo que for variável x. Então, do lado esquerdo você fica com dy sobre y, não é isso? O y está no numerador, o dy no numerador e o y no denominador. E aqui você escreve k e agora a variável x vem para cá. Então, você tem agora duas diferenciais. Quando você separa as variáveis, você pode calcular a integral de cada lado. Então, é isso que nós vamos fazer agora. A integral de dy sobre y igual a integral de k dx. Não sei se você lembra, mas a integral da função 1 sobre y é exatamente o ln, logaritmo natural de y. E a integral de uma constante vezes x é kx. E agora acontece uma coisa que é preciso ficar atento. Você tem uma constante vindo da primeira integral e você tem outra constante vindo da segunda integral. E você vai deixar todas as constantes do lado direito, vai juntar as duas constantes e você vai produzir uma única constante que nós vamos chamar de c. Então, esse c ele representa a constante da segunda integral e também a constante da primeira integral que vem para o lado direito. Então, as duas constantes se transformarem em uma só, que é a constante c. E agora você pode dizer quem é y. Y, se ln de y é essa expressão, o y só pode ser a exponencial disso aqui. Então, fica a exponencial de kx mais a constante. Então, esse é o primeiro passo, que é resolver a equação diferencial. Agora, o que a gente vai fazer é precisar de hipóteses para poder determinar o valor dessas constantes, da constante k e da constante c. Uma vez que você faça isso, você tem o modelo final.
A nossa equação diferencial produziu como solução uma função da forma y igual a exponencial de kx mais uma constante. E agora nós precisamos fazer algumas hipóteses para poder escrever o modelo. Você tem dois valores desconhecidos. Você tem a constante k e você tem a constante c. Então, você precisa também de duas informações para poder calcular o valor dessas duas constantes. E, normalmente, o que é que nós fazemos? Nós observamos o que acontece com a epidemia em dois momentos. Por exemplo, num certo momento x0, independente de quem seja x0, pode ser no primeiro dia, no segundo, no décimo, ou seja, x0 é algum dia, o número de algum dia, e você diz que o valor da função y naquele momento x0 é y0. Por exemplo, você pode dizer, olha, no primeiro dia eu tinha 20 infectados. Mas como você tem duas constantes, você precisa de duas informações. Então, você vai medir o número de infectados. Em outro momento, você vai dizer que, num certo momento x1, eu tenho uma quantidade y1 de infectados. Então, duas informações, ou seja, você vai avaliar esse modelo em dois momentos e com esses valores você vai calcular essas constantes K e C. E como é que isso pode ser feito? Então, primeiro, eu vou escrever y como sendo exponencial de kx vezes exponencial de c. Você sabe que no produto de potências de mesma base, você repete a base e, obviamente, somos expoentes. Então, isso aqui pode se transformar nessa segunda expressão. E agora você vai usar qualquer uma dessas informações. Normalmente, a gente usa a primeira, é comum usar o x0 e y0. Então, você vai substituir aqui y no instante x0 é exponencial de kx0 vezes exponencial de c. E agora você tem exponencial de c vezes exponencial de kx0 igual a y no momento x0, que nós dissemos que valia um valor y0. E agora você consegue calcular quem é exponencial de c. Basta você escrever y0 e passar esse exponencial de kx0 dividindo. É kx0. E existe uma outra forma de você escrever essa expressão, que é y0 vezes, você sabe que uma expressão, uma potência que está no denominador, ela pode ser escrita aqui com expoente negativo. Então, você tem kx0. Com isso, você tem o valor de E elevado a c. Próximo passo é voltar para o nosso modelo. Aqui está ele. Y igual a exponencial de kx vezes c e substituir o valor de c que nós acabamos de encontrar. O valor de E elevado a c que nós acabamos de encontrar. Então, você tem aqui E elevado a kx vezes exponencial de c, que é y0 é a menos kx0. E agora nós vamos organizar essa expressão para ela ficar mais apresentável. Então, você tem y0 exponencial de kx e, novamente, você está multiplicando. Então, você vai somar os expoentes, só que aqui é menos. Então, você tem kx menos kx0, juntando as duas exponenciais. E agora você pode escrever a fórmula final para o nosso modelo, que é y igual a y0 vezes exponencial, fatora o k, ou seja, coloca o k em evidência, x menos x0. Então, esse é o modelo, mas existe ainda um ponto importante que precisa ser discutido. De qualquer forma, você vai utilizar esse modelo para representar a propagação de uma epidemia. Um detalhe importante é que nós ainda não calculamos a variável k. Então, nós precisamos saber do valor dessa constante k para poder finalizar o modelo. E como é que você calcula o valor de k? Então, vamos fazer isso agora. Nós tínhamos y' igual a ky
o nosso modelo tinha essa forma. Nós descobrimos que a solução para esse problema ela tem a forma y0 vezes exponencial de kx menos x0. E nós precisamos saber quem é o valor da constante k. Nesse modelo, nós precisávamos de duas informações. Então, nós observamos quanto era que o y valia num determinado momento x0, e valia um certo valor y0, e nós observamos quanto a função y valia num outro momento y1. Então, nós tivemos essas duas informações e nós vamos usar para poder representar essa expressão e calcular o valor de k. Nós já usamos essa informação y no momento x0 igual a y0. Agora, nós precisamos utilizar essa segunda informação. Então, nós vamos substituir o valor de x como sendo x1, o segundo valor que nós encontramos, para que a gente possa determinar a variável k. E isso você vai ver que é bem simples. Você tem y no momento x1 é igual a y0 exponencial de k x1 menos x0. Agora você tem e elevado a k x1 menos x0 igual a este valor aqui, y no ponto x1, ele é y1, e este valor y0, que está multiplicando a exponencial, eu não quero mais ele, eu vou passar ele dividindo. Próximo passo é lembrar da relação entre exponencial e logaritmo natural. Se exponencial disso aqui é esse valor, então você tem agora que, aplicando o ln dos dois lados, ln de e elevado a k x1 menos x0 é igual a o ln de y1 sobre y0. E agora nós vamos precisar explorar um pouquinho as propriedades da função exponencial. Você sabe que, deixa eu fazer aqui para você, que o ln de um certo número a elevado a um expoente r, uma das propriedades dos logaritmos diz que o r vem multiplicando o ln. Então, se você tem uma potência, esse r aparece aqui na frente, multiplicando o ln de a. Nós vamos utilizar essa propriedade aqui. Esse expoente, ele vai para frente do logaritmo, ele é o r, multiplicando. Você tem k, x1 menos x0, ln de e, igual... Bom, agora você tem uma segunda propriedade, o ln de um quociente. Então, uma outra propriedade dos logaritmos é que o ln de um número a dividido por um número b é o ln de a menos o ln de b. Essa é a propriedade do quociente. O logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. Então, você pode escrever essa expressão como ln de y1 menos o ln de y0. A última coisa que nós precisamos é o valor de ln de e. E aí você tem uma terceira propriedade, que o ln exatamente do número e, ele vale 1. Então, ln de e é igual a 1. Essa expressão é igual a 1. Então, você pode reescrever isso aqui como k x1 menos x0 igual... Não, o ln de e é 1, você não precisa mais. ln de y1 menos ln de y0. E agora, para finalizar, você pode calcular o valor de k. É só você passar essa expressão entre parênteses dividindo. Então, você fica com o k como sendo o ln de y1 menos o ln de y0 dividido por x1 menos x0. Então, se você tem o valor do número de infectados em dois momentos distintos, no momento x0 você tem uma quantidade y0 de infectados, no momento x1 você tem uma quantidade y1 de infectados, você pode calcular a constante de proporcionalidade, que mede a taxa de infectados a cada instante, você tem exatamente essa fórmula para calcular o valor de k. E uma vez que você tem o valor de k, o nosso modelo final é y igual a y0 exponencial de k
Agora você já sabe como calcular x menos x0. Então, o que nós vamos fazer agora é estudar graficamente como funciona esse modelo através de um exemplo. Vamos lá, então, para a nossa tela gráfica. Agora nós vamos estudar um exemplo com representação gráfica do modelo que nós estamos estudando. Para representar esse modelo, nós precisamos de duas informações. O número de pessoas infectadas num determinado momento. Eu escolhi aqui, no dia 1, 2 pessoas infectadas, ou seja, x0 igual a 1, y0 igual a 2. E representei aqui em verde, você vê aqui na tela. E num outro momento, uma outra informação que você precisa, no dia 15, então o x1 igual a 15, nesse dia existiam 14 infectados. Então você tem x1 igual a 15, y1 igual a 14. E esse ponto de coordenadas 15 e 14 também está representado aqui na tela. Note que os eixos x e y eles estão em escalas diferentes. Aqui eu fiz uma variação de 5 em 5 no eixo x, enquanto que no y você tem uma variação de 100 em 100, porque, como você sabe, a exponencial ela cresce muito rapidamente, então eu quis ter uma visão melhor desse gráfico, então botei o eixo y numa escala diferente. E para esse modelo, você já sabe, nós vimos anteriormente, que a constante k ela vale ln de y1 menos ln de y0 dividido por x1 menos x0. Então, você vai precisar dessas informações. E aí, uma vez que você calcule o valor de k, eu não vou fazer isso aqui, você tem o modelo y igual a y0 exponencial de k x menos x0. E é essa função, depois de substituído todos os parâmetros, não é isso? Então, a função que você obtém para esses valores está representada aqui na tela. E aí você observa uma coisa muito interessante. Uma função exponencial, ela cresce muito devagar no início. Então, você vê aqui, por exemplo, que você teve 2 casos no primeiro momento e 14 dias depois, né, no dia 15, 14 casos. Esse é um exemplo bem típico. Com mais 10 dias apenas, então você já tem o ponto em vermelho aqui, representa um outro momento, um terceiro momento. Aqui você já tem uma estimativa, né? Você já não tem um valor preciso, é só para você ter uma ideia. Com 25 dias, ou seja, 10 dias depois, você já tem, aqui eu acho que fica um pouco mais da metade, uns 60 casos aproximadamente. E aí você vê no dia 35, 20 dias depois, você já saltou para quase 250 casos. E aí, se você vai para o dia 45, agora você tem um pouquinho mais de 900 casos. E é claro, se você aumentar para 50 dias, aí você já tem valores que você não consegue observar na tela. Usando isso, você pode pegar o nosso modelo para fazer previsão. E o que é isso? É você ter uma ideia do que acontece nos dias seguintes, depois das observações que você fez. É claro que você tem informações em 2 momentos, dia 1 e dia 15. Se você quer saber informação no dia 50, esse modelo não vai ser muito preciso. Por quê? Porque nesse tempo, várias coisas mudaram e a forma do gráfico pode ter mudado um pouco, o crescimento pode ter mudado um pouco. Tanto pode ter aumentado bastante, como pode ter diminuído um pouquinho. Então, para que você tenha um modelo mais preciso, é importante que você tenha informações em dias próximos e você não faça uma previsão muito longe. Por exemplo, aqui nós temos informação no dia 15 e estamos querendo fazer uma previsão para o dia 50. Então, o modelo ele vai perder um pouquinho a precisão. O ideal seria que, por exemplo, você tivesse, digamos, no dia 14, um certo número de casos. Vamos dizer que no dia 14 nós tínhamos 10 casos e no dia 15 nós temos 14 casos. Então, um dia depois. Agora você tem um modelo que é muito mais representativo, mas se você quer, por exemplo, no dia 20, no dia 25, você já tem um modelo muito mais preciso. Então, se você já vai para o dia 50, 60, você já perde um pouco a precisão. Então, a ideia é que você fique monitorando o que acontece dia após dia e vá ajustando o modelo aos poucos. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso caso inicial. Agora vamos
mostrar como é que você utiliza esse modelo para fazer previsão. Você calcula o valor de K e você coloca os valores aqui, e a partir disso você tem uma função que depende apenas de x, não é isso? O y0 é um valor, 2 você tem, o k você calcula através dessa fórmula, então o valor já está definido, o x0 você também tem, nesse caso é 1. Então, quando você substitui aqui, você tem uma única variável que é x. E quem é x? É o valor do dia de um segundo momento, onde você quer saber quanto vale a função. Então, aqui está o gráfico, e aqui esse dia é exatamente o valor de x. Por exemplo, para esse modelo, se você calcula no dia 10, ele te dá 6 casos. Então, esse modelo ele é bem representativo aqui porque você está próximo dos valores que você definiu. Agora, você pode extrapolar isso, por exemplo, para o dia 30. No dia 30, quantos casos nós teríamos? 112 seguindo esse modelo. Então, aumentou um pouco. Aqui você tem o valor exato, passando um pouquinho de 100 para 112. Se você dobra o número de dias, por exemplo, com 60 dias, você já sai de 112 casos para 7.286. E agora você não consegue nem sequer observar isso na tela, porque é um valor já muito grande. E aí acontece uma coisa interessante para você ver o poder que tem o crescimento de uma função exponencial. Vamos fazer uma avaliação para 90 dias. Então, em 90 dias, se você continuar seguindo esse modelo, sem fazer nenhum ajuste, você tem 471 mil casos aproximadamente. E aí, se você sai do dia 90 e passa somente mais 10 dias, observe que são 471 mil, e você anda somente 10 dias à frente, no dia 100, você já tem 1.892.000 casos. Então, é isso que a gente quer dizer com o poder de uma função exponencial. É claro que esse modelo ele não funciona perfeitamente. Por quê? O dia vai passando indefinidamente e o valor que dá o número de casos, né, de pessoas infectadas também cresce. Obviamente, isso não pode crescer para sempre. A população é finita. Então, esse modelo ele funciona muito bem no início, quando você está observando o início de uma epidemia, e mais para frente, ele já não é tão representativo. Você precisa de um modelo um pouco melhor. Um modelo que a gente chama de logística, e isso, claro, vai ser objeto de estudo de outra aula. Então é isso. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com você. Um grande abraço e a gente se vê em um outro vídeo.